Alô, você que não tem mais o que fazer, tudo certo e nada resolvido? Estou de volta, mais jovem, fiz minha barba, o pessoal está reclamando muito, falando que eu estou ficando velho. Em 10 meses eu envelheci 10 anos ou mais, só nesse último mês, para citar uma banda aí que eu gostava muito, que acabou do nada, assim, tipo ensino médio no Brasil, assim, acaba do nada, ninguém entende o que está acontecendo, né? Gary tá atrasado hoje, ele tá, eu não tô ajudando ele muito, não tá chegando no prato. O ensino médio brasileiro resolveu uma série de conferências, né? Sobre isso que eu vou falar. Eu não vou falar. O pessoal que pediu falar de protesto, eu não vou falar de protesto, amigo. Não vou falar de protesto porque protesto que é manipulado por uma elitezinha não é protesto. Ninguém pede protesto para ser mais escravo, né? Você manipular o escravo para ele, olha, vou protestar porque eu quero mais cerca, cortem minha água, isso tipo de coisa eu não chamo de protesto, tá? Isso aí eu chamo de síndrome de Estocolmo. Eu comentei na Arca, quando estamos falando sobre a PEC 241, que se tornou PEC 55, sobre o problema que nós temos nos setores públicos do Brasil, que estão sendo sucateados e entregues para grandes empresas. Isso daí é o básico no capitalismo, tá? O capitalismo só existe porque o Estado é interventor. Exatamente. Agora, é interventor a serviço de quem? Não, eu praticamente não conheço empresa de sucesso capitalista que não tenha privilégio de política de Estado. Não existe, certo? E qual é a área que a grande empresa, que a empresa de sucesso, de modelo de sucesso, ela não tem privilégio do Estado? Praticamente não existe. Se esses privilégios fossem dados para todos, certo? A concorrência seria leal. A concorrência no capitalismo ela é desleal porque o Estado é interventor. Bom, eu fico feliz em ver que a gente tem um ponto em comum aqui, que a gente discorda do intervencionismo estatal. Pelo que eu entendi, tu também és um defensor do livre mercado. Não. Porque você se expressou segundo não, eu me expressei bem. Segundo a tua opinião, eu acho que o livre mercado levaria ao fim do capitalismo, é isso? O livre mercado acabaria com os privilégios. Os privilégios só se mantêm com base em um aparato político que se retroalimenta. O capitalismo acabaria se o Estado não mantivesse os privilégios que mantém. Isso sim. Então, na verdade, a base do capitalismo é ter um Estado intervencionista que dê privilégios para uns em detrimento de outros, certo? Essa é a lógica. Solta a vinheta aí, Gary. É a vinheta, desgraça. Most of you have, say, iPhones or something like that in your pocket. Take a look at them. For example, they have in them a GPS. Where'd the GPS come from? It was created by the U.S. Navy, the Navistar program. It has microelectronics, software, hardware, almost all created for decades, mostly in the state sector, under often in the U.S. Pentagon funding, here the counterpart. Taxpayers pay for this because they think they're protecting their security. That's what they're told. But in fact, the government doesn't care about your security. What it cares is about its own power and security for corporate power. And the way the system works is the taxpayer takes the risks, carries out the investment for decades, literally decades. Finally, something may come out which is profitable, and then the profit goes to the private sector. If we had anything remotely like capitalist systems, we don't, they would adhere to the capitalist principle that if an investor takes risks and invests and waits and takes risky steps, and if something comes out of it, the profit goes back to the investor. That's not the way it works here. The profit goes to people who had nothing to do with it. The risks are taken by you, often through the Pentagon and comparable systems, and if anything comes out, the profits go to Microsoft and Apple. Now, they didn't create it. They take it, it's given to them, and it literally is decades. So computers were the computer market, personal computer market, became viable in 1977, I think it was. Apple was the first. That was about 30 years after
the development of computers, almost all in the state sector, like in the building where I work. And it's if you buy pharmaceuticals, let's say, the research, the basic research and development is pretty much done in the state sector. Places like probably the biology lab right here probably gets government funding, grants, and that's all across the board. When you look back at these, I mentioned the Trans-Pacific partnership. One part of that was leaked by WikiLeaks. It's secret except for the corporate lawyers and lobbyists, but one part was leaked. It was the part on intellectual property. Intellectual property is a polite term, a kind of a euphemism for government instituted monopoly pricing rights. That's what it really means. It means extraordinarily high patent rights, which have never existed in history, for the pharmaceutical corporations and some other corporations. That's to keep the price of drugs up and make profits astronomical. Now there's a pretext. The pharmaceutical corporations say, look, we need that for research and development. That's been investigated. Turns out that probably at least half of the R&D is not done by the pharmaceutical corporations at all. It's done by the state sector and so on. And that's an underestimate, because if you take a close look, the part that's done by the pharmaceutical corporations is towards the marketing end, like, flip around a molecule to get a new drug. But the basic research, the hard, costly, risky research, that's done by people like you. You pay for it through your taxes. And the pharmaceutical corporations rip off the profit. Actually, there is a study one study by a very good American economist, Dean Baker, who estimated what would happen if R&D was 100% funded by the public and the pharmaceutical corporations were compelled to go on the market to sell what they produce. It turns out there'd be a colossal saving for the public, and of course a sharp reduction in profits of the big industries. That's intellectual property. That's the part of the Trans-Pacific Partnership that was leaked. Então o sistema decide onde vai ser investido o dinheiro que a população em geral acumula, e quando acontece realmente uma pesquisa que é bem sucedida, essa distribuição é feita para essas empresas. Eu vou dar um exemplo muito interessante aqui no estado de São Paulo, que é o lugar, especialmente das escolas públicas, que é o que eu estava citando, que eu sou afetado diretamente, meus colegas também. As escolas públicas no estado de São Paulo estão sofrendo um saque constante do que funciona dentro dela ainda, e está sendo estudado por essas empresas. Nós temos uma lista, especialmente o Itaú e o Unibanco, que são de uma mesma organização, de uma mesma associação. Há tempos tem usado o projeto, que agora é um projeto que está sendo encabeçado pelo governo federal. Nós temos aqui o exemplo do Itaú, em São Paulo, que tem essa organização, o Itaú com o Unibanco, que é o mesmo grupo, né, que está sendo estabelecido aí. E nós temos o Todos pela Educação, que é da Maria Helena Guimarães, é uma das principais responsáveis, a Maria Helena Guimarães de Castro, né, que agora faz parte do Ministério do Temer com relação à produção, né? O governo do Estado de São Paulo, ele tinha o título das pastas de Desenvolvimento Social, Tecnologia na Educação desde 2012, e ela era a diretora executiva da Fundação SEAD. Então, assim, a proposta que esses grupos têm é de pegar esses setores e dar agora para os bancos. Os bancos agora estão investindo pesadamente no setor da educação em São Paulo. Ao mesmo tempo que o setor da educação de São Paulo está sendo sucateado e está sendo esmagado gradativamente com o fechamento de salas, a chamada reorganização e todo um processo que está aí correndo para transportar o ensino público onde ele está funcionando, essa que é a grande questão, para entregá-lo diretamente para essas empresas conseguirem lucro.
O Fórum Social não existe para discutir socialismo. O Fórum Social não defende socialismo. Mas o Fórum Social não defende. Ele é anticapitalista. De uma forma de operação coletivista. É possível ser anticapitalista. Uma posição no Fórum Social. É possível ser anticapitalista. Tem stalinistas, tem maoístas, tem castristas, tem anarquistas. Por utopia. Devem ter também. Não é utopia. Não, mas o capitalismo ele também tem a sua visão de utopia. Tu mesmo colocasse de que o capitalismo pensado, ele não existe na prática em lugar nenhum. Ele tem um grau de utopia. Aliás, eu acredito que as pessoas do bem que defendem o capitalismo, defendem por utopia. Porque se tu olhar o capitalismo, as coisas que ele gera na sociedade, é difícil defender ele como um sistema justo. Perfeito. Como um sistema justo. Não, como justo. Não estou nem discutindo como perfeito, estou discutindo como justo. Justo sim. Mas justo sim é onde? Justo sim. Se ele parte da premissa que a desigualdade é natural, desigualdade natural é abolir a política. Imbuídos de uma mentalidade anticapitalista que traz consigo uma mentalidade de soma zero, que a economia funciona da seguinte maneira: para eu ter mais, o Pugina precisa ter menos, e vice-versa. E ele só vai ter menos, ele só vai ter mais se eu tiver menos. Então a gente não pode, enfim, buscar uma prosperidade conjunta. E ignora o fato de que o comércio é uma maneira através da qual as duas partes envolvidas saem necessariamente ganhando, se elas optaram por interagir voluntariamente. Né? Confundir capitalismo com comércio é para confundir as pessoas, né? Nós não estamos discutindo comércio, nós estamos discutindo acumulação. Comércio existe quando existe propriedade privada. Justamente acontece quando tem uma troca e um ganha mais do que o outro. Aí tu começa a ter que a relação capital-trabalho é essa, né? É aí que tá, ganhar mais do que um outro é uma questão subjetiva. Ganhar mais do que um outro é uma questão subjetiva. Não é injusto, é uma questão subjetiva. Se eu fiz a troca e se tu concordaste com a troca, é porque provavelmente tu pensaste. Se eu sou refém da troca. Provavelmente que em determinado momento tu consideraste que era favorável à tua posição. A gente não consome o que a gente quer, né? É aí que está a grande questão. Se a proposta capitalista, no termo capitalismo, dos nossos queridos aí, os liberais, é uma proposta de criar concorrências e de gerar um desenvolvimento mediante pura e simplesmente criações específicas de investimento e risco, que venham da população, que venham do investidor, então por que diabos esses liberais que a gente está vendo atuando no Brasil hoje, especialmente esses movimentos sociais, os ditos movimentos sociais que não são sociais, são movimentos financiados por partidos políticos, então não está vindo da população, por que esses movimentos estão sendo contra, por exemplo, a luta para não fechar as escolas? Por que esse movimento social agora quer que a escola seja fechada? Por que esse movimento social está indo lá falando, não tem que ocupar a escola, porque a escola tem que ser sim fechada, as salas têm que ser fechadas, e a desculpa que eles dão é que as pessoas querem estudar. Por que isso está acontecendo? Porque na prática, todo liberal, na prática, ele serve apenas para, o que a gente já falou todas as vezes, para falar que tem custos demais para a população e ele redistribui mediante Estado para os privilegiados, para as empresas privilegiadas. Essa redistribuição, como eu coloquei aí nesse vídeo do Ostman, tanto para a gente aqui da esquerda, quanto para os grupos da direita liberal, ou dos liberais que não se dizem de direita, mas desses que acreditam no pensamento liberal, para esses dois grupos isso é ruim. Na prática eles não são assim, porque na prática, quando você está com o poder, o governo pega o seu dinheiro e vai tentar investir em determinados setores que ele acha estratégico, e ele vai fazer isso durante muitos anos, até que se ache um resultado. É mais ou menos como se fosse um sistema de investimento, se fosse um sistema capitalista, em que você investe numa empresa visando ter lucros um dia. Imagina que isso é o que acontece, mas isso acontece de forma forçada. Realmente o governo vai fazer isso de forma obrigatória. E depois que ele consegue achar essa tecnologia, você imagina que ele distribui isso para todo mundo, distribui isso para toda a população. Não, seu imbecil, ele distribui para os amigos dele. É isso que você reclama, ANCAP. E eu acho que é nisso que eu queria que você estivesse apoiando. Mas o que você faz? Você faz o contrário, você apoia os grupos que estão levando o nosso recurso, você apoia as empresas que estão lá tentando pegar o que já está pronto. É a questão das escolas municipais. O dinheiro investido nas escolas municipais e estaduais não é para ir para essas empresas de bilionários que já estão fazendo tudo o que precisam, é para ir para o próprio povo. Então, se você vai lá reclamar de ocupação, você está indo ajudar essas empresas milionárias. Viu, senhor Mamãe Chorei? Então não fica com palhaçadinha aqui achando que a gente não sabe. A gente está entendendo a sua sacada, tá? Você e o cara do Instituto Milênio aí, o mágico, estão aí só para poder ajudar a gente a ser roubado. Imposto é roubo e vocês são os
Tá bom? O que está acontecendo na visão liberal é corporativismo, na visão comunista é capitalismo e na nossa visão anarquista é fascismo. Vocês são os fascistas de merda que estão vivendo do Estado para tentar ferrar com a nossa vida. Você está indo lá nas escolas para deixar as escolas nas mãos da elite corporativista e está fingindo que está contra ela. Vocês estão falando de que tem que privatizar a porra toda, mas vai privatizar para os seus amiguinhos milionários aí com a ajuda do governo. Bando de corporativistas. Tá bom? Vai lá, quer ir para o livre mercado, para de ir em escola e recebendo dinheiro do PSDB e vai pôr seu currículo no mercado de trabalho, tá, ô cretino? Anarcocomunista. Comunista! Comunista!